Eu acho que a gente tem que viver a vida. Como é que tu queria viver a tua vida? Porque assim, ó, tu não tá satisfeito 100%. Não porque tô 1% satisfeito. Porque tu, que nem tu falou, tu chega e tu tá a ponto de chorar quase que diariamente por motivos às vezes até banais. Então isso aqueles são os gatilhos. Demonstra muito uma infelicidade que me parece que não é só por um motivo, são por vários motivos. Com certeza. E talvez tu nem saiba qual o motivo principal que tá te gerando isso. Que ele tá enraizado já. Então... Isso é foda. Muitas vezes eu chego em um determinado lugar e aí pergunto assim, tu tá bem? E eu sempre falo assim, não, eu tô bem. Não, eu tô bem. Não, eu tô bem. E isso aconteceu... tem acontecido comigo. Eu chego nesse determinado lugar e aí pergunta que eu tô bem. Aí eu falo, não, tô bem, fingindo que não tô bem. E aí eu vejo, às vezes, que cada vez mais eu tava sentindo que eu tava sendo grosseiro com as pessoas, porque... primeira vez que eu realmente... Vamos lá. Porque eu não tô conseguindo porque eu não tô conseguindo me abrir verdadeiramente, eu vou falar. Sempre quando eu vou no meu pai, por exemplo, ele sempre pergunta se eu tô bem. E aí eu sempre digo que tô bem, mas na real eu não tô. E aí eu tava sentindo que eu tava fingindo aquilo. Cada vez que eu tava bem, aquilo cada vez tá me martirizando mais. E pras pessoas eu sempre digo que eu tô bem e eu não tô. E acho que esse é o gatilho que eu tenho. Que é a todo momento eu tento extravasar e eu mesmo, na verdade, me enterro, entendeu? Que loucura. Entendeu? Sei lá, é isso. É porque tu tá te forçando a demonstrar que tá bem. E eu não tô. E a gente nunca tá. E todos nós não estamos. E a gente não conversar sobre que a gente tá mal, a gente se prende a esse sentimento e não sai da gente, né, cara? Então, é bom extravasar, é bom chorar sozinho, mas a gente precisa trocar uma ideia, né? Pra entender, tentar, às vezes a gente numa conversa a gente consegue talvez pensar melhor no que a gente poderia fazer para que a gente não tivesse mais esse gatilho e a gente conseguisse conversar com fluência sobre. Eu já te falei aqui no episódio, uma vez que eu tava tão mal que eu cheguei a e eu tava mal por questões de relacionamento, era um dos primeiros relacionamentos e tal, e eu tava extremamente mal de que eu senti que eu já não tinha mais sentido de viver. Eu achava que eu não precisava viver mais porque, cara, tudo que eu tinha planejado, tudo, sabe, parecia que tinha dado tudo errado, então eu era um inútil, um merda. Pra que eu precisava continuar vivendo, sabe? E eu tinha perdido o brilho de viver. Eu ficava me pensando, caralho, sabe? Qual é o sentido da vida? E quando eu resolvi me abrir pro meu pai, que daí que tu falou agora, que tu não consegue falar, que tá mal. Quando eu conseguia me abrir sem querer pro meu pai, foi um dia que eu... muito aleatório, assim, tava na cozinha, eu tava mal, assim, sabe, eu não conseguia trocar uma ideia com ele, conversar direito. E aí eu falei pra ele que eu não tava, eu falei assim, que eu queria morrer. Falei pra ele bem assim, com essas palavras, que eu queria morrer, sabe, que eu tava mal, tava triste. E aí foi aí que eu vi meu pai chorando, que o meu pai, que nem o teu, nunca vi meu pai chorar. E aí aquilo ali, quando eu vi meu pai chorando, que era uma pessoa que eu sempre vi como forte e tal, eu percebi, caralho, sabe? Sim, tá quebrando aquela barreira. Meu pai tá chorando por um troço que eu falei e tipo, meu pai é tão importante pra mim e eu tô fazendo ele chorar por um sentimento que aí ali me fez refletir. Caralho, esse sentimento não tem nada a ver, sabe? Eu tô criando um monstro dentro de mim que não precisava estar existindo, porque aquele ponto, aquele ápice, aquele início que me transformou naquilo ali, ele não era tão importante quanto eu tava dando de importância pra ele. Então isso me quebrou, me destruiu. E quando eu... Tu se deu conta, no caso? Me destruí naquela mesa, frente a frente ao meu pai,
que eu percebi que eu podia me reconstruir e que aquilo ali que me destruiu era pequeno. E que eu tinha a possibilidade de construir algo muito maior por mim mesmo. Que foi começando a querer me valorizar de novo, de me reconhecer como pessoa de novo. Porque eu acho que às vezes, seja em relacionamento, seja sozinho, que nem tu tá já há um tempo, a gente se desconstrói, a gente esquece quem a gente verdadeiramente é às vezes. A gente esquece da nossa essência, aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que a gente realmente quer fazer. Acho que a pandemia ela aumentou muito isso, porque a gente deixa de fazer muita coisa que a gente queria fazer. A gente deixa de fazer muita coisa porque não pode, porque tem que se cuidar. Beleza, tem que. Mas ao mesmo tempo também a gente deixou de fazer coisas que talvez nos dessem razão de viver, tá ligado? Não, é porque é aquilo, a gente tem mais tempo pra pensar e refletir, às vezes até criar paranoias. E aí... Mas talvez não seja bom até a gente... Não sei, cara. Não é. Eu falo talvez seja bom porque a gente tem mais tempo pra saber se entender como tu disse que se entendeu. Mas eu tô nessa e não me entendi, entendeu? Então, é complexo demais. É que não existe uma regra, né, velho? Não existe. Cada um sente as coisas de uma forma. Mas aquilo que tu disse eu entendo, é perfeitamente isso. Tipo assim, ó. Eu vou lá, agora como se eu conseguir falar melhor. Eu vou lá e sempre digo pro meu pai, ele sempre pergunta, tá bem? Aí eu digo que eu não tô. Quer dizer, eu digo que tô. E aí sempre dizendo que tô. E aí, como tem aquele fingimento, ninguém consegue fingir pra sempre. Aí cada vez eu tava sendo, tipo, mais grosseiro. Quando meu pai abria a porta, eu, tipo, simplesmente disse, oi, e seguia. E aí eu vi que cada vez eu tava sendo mais grosseiro com aquele meu pai, que quando tu disse que eu me importo muito e aquilo que eu tô sentindo tá atingindo outra pessoa que eu me importo muito. E aí eu me identifiquei isso esses tempos, aí falei, não, agora eu já me parei, tipo, na frente do meu pai, na frente da porta do meu pai, antes de bater na campainha, assim, de dar um sorriso e fingir que tô bem, entendeu? Tipo, é uma coisa muito... Isso também não é bom, na real, né? Porque eu tô fingindo pra mim mesmo e eu não tô me sentindo bem, eu só tô fingindo de novo, na real, que eu não tô bem, que eu tô bem, e não tô. E... não sei, meu, acho que isso tudo parece melancólico. E acaba que tu não... O fato de tu não te abrir é como se tu tá fazendo um teatro, né, cara? Exatamente. E aí, por exemplo, tu já entrou mal, tu não vai conseguir trocar uma ideia sobre isso, e aí outras coisas que forem conversar, na real tu não tá ali. Às vezes eu não tô afim e eu fico muito mal de não estar afim de falar sobre aquilo. Às vezes... E outra é porque tu não tá ali. Exatamente. Tu tá de corpo, mas a tua cabeça está em outras coisas. E isso é um bagulho, assim, que eu fico pensando, sabe? Meus pais sempre deram abertura pra conversar, só que a gente cria uma barreira. Às vezes não é nem nossos pais que criam, é a gente mesmo que cria. E isso é muito complexo, muito complexo. Porque a gente tem muito mais facilidade de conversar com os amigos e tal do que com nossos pais. Sim. Sempre vai ser assim pela proximidade de idade, acredito eu. Porque não tem tanto medo de os pais julgarem, talvez. É porque a construção de pais e filho é uma coisa assim, tipo, eles são nossos heróis, assim. Deveria ser e muitas vezes é. Então, essa questão até de a gente decepcionar os nossos pais é muito forte. E por isso que a gente acaba não conseguindo se abrir. Porque, eu tô mal, pai. Quer dizer que talvez... eu não tô sabendo lidar tão bem quando tu me criou, sei lá, que eu deveria ser, entendeu? E a gente não consegue se entregar, assim, pros nossos pais nesse sentido, eu acho. A gente não quer frustrar os nossos pais. Eu acho que tu tem esse sentimento muito forte que nem eu. Tipo, eu não quero frustrar o meu pai. Eu não quero que meu pai fique triste por conta minha. Eu não quero que ele sofra por conta minha. E aí eu faço esse teatro e no fim só piora, né? Todos os lados acabam. Ele vai perceber, como ele já percebeu. E aí, em vários momentos, e aí não dá, entendeu? E isso tudo parece meio melancólico, mas na verdade isso acaba, se tu parte do princípio de libertação, isso também é muito bonito, porque tu entender isso, como tu disse que entendeu, e tu chegar lá o fim do túnel e conseguir se reinventar, se reconstruir, é muito bonito também, né? Então isso é a libertação, de tu se desligar de todos os julgamentos, se desligar de todas
as barreiras que tu mesmo cria e simplesmente viver a vida, tipo, de uma forma muito foda. E esse é o meu objetivo da vida e eu não tô conseguindo atualmente, mas acho isso bonito, não é melancólico.